Aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, João. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós estamos num culto de primícias e eu creio que o Senhor tem nessa noite uma palavra realmente preparada para nós. Domingo passado, o missionário Alan estava aqui ministrando e quando ele estava ministrando, ele me fez lembrar de algo que eu gosto muito de falar. Vira quase que, tipo assim, um jargão, né? Que eu sempre falo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu sempre falo, até as coisas ruins. Até nas coisas ruins, Deus, Ele coopera conosco. Mas nós não entendemos. Então muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, recebemos notícias difíceis, recebemos diagnósticos difíceis. Quantas vezes eu já não vi pessoas se desesperarem? Eu falo que, eu acho que eu já falei uma vez aqui, eu trabalhei numa empresa por 11 anos, e eu lembro que quando era dia de demissão, irmãos, era terrível, o ambiente ficava pesado, parece que a gente já, pelo ambiente, a gente sabia, nossa, parece que hoje vai ter corte. E a gente parece que sentia isso, e quando ia chamar alguém para poder levar para o RH, para poder demitir, você via o desespero que batia nas pessoas, que estavam sendo demitidas. Mas isso acontece, irmãos, com todo mundo. Nós temos dia bom, temos dias maus. Temos notícias boas e temos também notícias que também são ruins, que também não são tão boas como nós esperamos que a gente gostaria que fosse. Mas qual é a nossa reação? Qual é a sua reação? Quando você se depara diante de algo que você não gostaria de estar enfrentando? Como que você reage? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar especificamente sobre esse versículo do apóstolo Paulo. E eu quero meditar com você nessa noite sobre essa palavra que se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar, amém? Aqui na projeção. Só que eu vou ler na tradução da revista Almeida, porque eu gostei dessa tradução. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está dizendo plano. Essa tradução está dizendo propósito. Vou ler mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, entenda uma coisa. Todas as coisas são todas as coisas. Ele não falou algumas, ele não falou apenas, ele não falou mais ou menos, ele falou todas. Então quando ele está dizendo todas as coisas, e aí é onde o missionário falou, todas, seja ela boas, seja elas ruins, ela tem um propósito. Ela nos leva para um propósito. Então por que Deus permite, ou por que isso acontece? Deus tem um propósito. Você pode até não entender
no momento em que você está passando por essa luta. O problema não é você não entender, o problema é como você passa pela prova. O problema é qual é a sua reação diante de uma adversidade ou diante de uma notícia ruim. Eu não vou ficar aqui dando meu testemunho, cansei de dar meu testemunho já, mas quantas vezes diante de diagnósticos ou diante de palavras que as pessoas de repente declaravam, médicos, pessoas, sobre a minha vida, e eu na mesma hora, eu repreendi essa palavra, eu falava, eu não aceito essa palavra na minha vida, ainda que eu esteja passando por isso, ainda que eu esteja passando por esse problema, mas eu não aceito, e eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, olha o crente, né, radical, chatão. Não, não é, irmão. A Bíblia diz que há poder na palavra. E a Bíblia diz que nós estamos presos com aquilo que sai da nossa boca. Então nós estamos presos com a palavra, seja ela lançada contra mim, ou seja lançada da minha boca para alguém. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu verbalizo. Porque tem poder, e tem tanto poder a palavra que nós declaramos, que a Bíblia diz que por ela nós seremos absolvidos ou condenados. Então você consegue entender o tamanho do poder, porque a Bíblia diz que é o verbo, o haja. Deus trouxe à existência aquilo que não existia, então há muito poder, principalmente na palavra do cristão, e a Bíblia diz que com a boca nós engrandecemos a Deus e amaldiçoamos homens, mas não tem que ser assim. Então eu e você temos que entender que nossa boca não pode engrandecer a Deus e não pode abençoar homens ao mesmo tempo, até porque não pode um rio jogar água limpa e suja ao mesmo tempo. Então, irmãos, nós vamos aprender um pouco aqui com o apóstolo Paulo sobre essa reflexão, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse momento, feche seus olhos por um instante, eu quero orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor zela pela sua palavra para que se cumpra. O Senhor não tem compromisso comigo, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Por isso, nessa noite eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, enquanto estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem a liberdade de operar sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Portanto, Senhor, que nessa hora a nossa mente, ela seja levada cativa até o teu trono, para que o Senhor revele, Senhor, em nome de Jesus, as profundezas, Senhor, da revelação da tua palavra. E eu te peço, ó Pai, que neste momento, nenhuma interferência, nenhum espírito contrário, roube nessa noite a revelação da tua palavra, do coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Querido, Paulo está dizendo o seguinte, é todas, tudo. Como eu disse, não é alguma coisa. Eu não sei, de repente, qual é a notícia, o que você tem passado, qual é a adversidade, qual é a luta, qual é o diagnóstico médico que de repente você recebeu. De uma coisa eu tenho certeza, Deus tem um propósito. E Deus vai usar essa provação, essa luta, esse problema, para que através do testemunho que você vai receber do milagre, da cura, da libertação, da transformação, das portas que serão abertas, em nome de Jesus, o que você irá receber, isso vai glorificar a Deus e isso vai ter um propósito. E aí nós vamos entender nessa noite, através de algumas pessoas que passaram e tiveram notícias ou passaram por momentos ruins, e mesmo assim, permaneceram fiéis, e Deus através deles, e através da luta, foi glorificado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, nós temos um exemplo prático, né? Nós vamos falar aqui sobre essa confiança absoluta, nessa soberania de Deus, quando Ele tem um propósito. Deus então, né, vocês conhecem a história, dá um sonho para José. José tem um sonho, ele vê o sol, a lua, 11 estrelas se prostrando diante dele, os seus irmãos temendo de inveja no seu coração. Quem esse rapazinho pensa que é?
está achando agora que o pai, a mãe, né, e nós agora vamos nos prostrar diante deles. Todo mundo sabe, eles vão, vendem o seu irmão como escravo, mentem para o pai, e ele é levado para o Egito. Então, eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Olha o que José, ele vai falar. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Nossa, não ouvi um glória a Deus, irmão. Meu querido, Jacó tinha morrido. José era governador no Egito. Eles agora estavam morando lá, e José pede então para Faraó que ele pudesse sepultar o seu pai junto com os seus pais, na terra dos seus pais. Faraó então deixa, mas os seus irmãos pensaram assim: e agora? Papai morreu, agora deu ruim para nós, agora ele vai se vingar, porque agora o pai não está mais vivo mesmo, ele não tem mais ninguém para poder dar satisfação, agora ele vai se vingar da gente. E José então agora usa esse versículo: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou esse mal para o bem, para preservar muitas vidas. Porque quando vocês estavam lá com fome, para onde vocês vieram? Para o Egito. Vocês foram socorridos pelo Egito, onde eu estava aqui como governador. E a palavra se cumpriu quando o pai, a mãe e 11 estrelas realmente se dobraram diante dele, sem saber quem ele era, porque ele estava com a ornamenta do Egito. Então eles não sabiam quem ele era. E depois ele se revelou. Então entenda uma coisa, meu querido. Imagine o coração desse jovem. Por quê? Por que Deus me dá um sonho? Por que Deus me traz essa revelação? Por que Deus fala assim comigo e eu vou contar para o meu pai, que é um sonhador, um homem que teve experiência com Deus, um homem que lutou contra Deus, um homem que, quando ele fez um voto com Deus de ser fiel, Deus honrou o voto, e de repente agora, eu estou passando por isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão, eu não vou ser fiel. Eu não vou manter meu coração puro. Todo mundo sabe, ele chegou na casa de Potifar, ele era ali servo de Potifar, e de repente a esposa do seu senhor, ela queria se deitar com ele, ele fugiu, correu, ela mentiu, rasgou a roupa, disse que foi ele, e ele foi levado para a prisão. Meu irmão, quantas coisas esse jovem tinha para realmente falar: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa: quantos de nós, por muito menos, abandonamos Deus? Quanto de nós, por muito menos, abandonamos a nossa chamada? Quantos deixam de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e você não faz porque você está decepcionado, porque passou por uma frustração? Ou você acha que é só você? Não. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite já passaram dificuldade, já passaram por tribulação, já passaram por situações difíceis, já receberam diagnósticos complicados, já receberam notícias complicadas, que você olha e fala assim: ai meu Deus do céu, o que Deus está querendo? Saiba de uma coisa: Deus intentou o mal, para poder virar o mal, intentar e fazer o bem, para que o nome dele seja glorificado. É fantástico isso, irmãos, é fantástico. Então, o que parece ser o fim, é apenas uma pausa na história que Deus está escrevendo para a sua vitória. Parece o fim? É só uma pausa, meu irmão. Deus agora está trabalhando para que Ele possa cumprir aquilo que realmente Ele determinou para que aconteça na sua vida. Você pode não estar entendendo agora, mas entenda uma coisa: Deus está trabalhando. Eu não sei qual é a notícia, mas saiba de uma coisa: o nome do Senhor será glorificado. Isso vai ser, irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus vai transformar o cativeiro nessa noite. Aleluia. Qual é o propósito então, meu irmão, de Deus no meio de tanta provação?
No meio de tanta dificuldade que às vezes a gente passa, no meio de tanto... Irmãos, nós estamos vivendo, como todo mundo fala, tempos difíceis. Meu irmão, os tempos são difíceis, a frieza é muito grande, as pessoas estão desanimadas, nós queremos arrumar desculpa para tudo, nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos às vezes tempo para Deus, nós achamos desculpa, meu irmão, para tanta coisa, mas é tanta coisa ruim acontecendo, e a gente olha e fala assim, meu Deus, parece que quando que vai acabar, quando que isso vai passar? Mas, em nome de Jesus, esse versículo, Paulo, ele está dizendo o seguinte: aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E na realidade isso indica que Deus usa a prova para alinhar na nossa vida o seu propósito, que é muito maior. Meu irmão, Deus está pegando essa provação, porque Ele tem um propósito muito maior do que aquilo que nós pensamos. Vamos lá? Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu vou ler aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo. Bem-aventurado o homem que apoia com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta, aqui eu estou falando provação, ali está tentação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, aleluia. Irmãos, Gênesis capítulo 22, versículo de número 12, Gênesis capítulo 22, versículo de número 12, todo mundo vai ver aqui, né? Olha lá, então disse: não estendas a tua mão contra o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, teu único filho. Meu irmão, olha a notícia, pega teu filho, teu único filho, o filho da promessa, e vai agora, sobe para o monte, e sacrifica ele para mim. Como assim? Deus agora estava provando o coração de Abraão. Pega teu filho, sobe agora e sacrifica ele para mim. Meu querido, entenda uma coisa. Eu tenho uma mensagem sobre essa passagem, né, em questão, que a Bíblia fala que depois dessas coisas, e aí dá uma pausa e fala assim: Deus então pede a Abraão seu filho. Quando eu já preguei sobre isso aqui, fala quando depois dessas coisas, por quê? Porque ele estava tão empolgado com aquilo que Deus tinha abençoado ele. Porque agora ele não tinha só um, ele tinha 2 filhos. Mas ele estava tão empolgado com Isaac, ele estava tão empolgado com a bênção, que a Bíblia diz que ele parou de fazer sacrifício no altar para poder sacrificar a ídolo. Ele já não fazia mais sacrifício no altar, mas ele fazia debaixo de árvore. Ele pegava agora aquilo que era para sacrificar a Deus e fazia aliança com o ímpio. Então a Bíblia fala que depois dessas coisas, Deus então pede a ele. Meu querido, entenda uma coisa: tem hora que Deus vai pedir algo para nós, tem hora que Deus vai nos colocar na prova para ver o nosso coração, para provar o nosso coração. A Bíblia não diz que Davi estava na caverna junto com os valentes, e os valentes disseram: olha, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, Deus entregou Saul para você. Davi chega atrás de Saul, corta um pedacinho das vestes dele, e aí quando ele estava indo embora, ele dá uma balançada e fala: olha Saul, se eu quisesse, eu tinha te matado. Ó, já estou correndo de você, ó, faz tempo, mas eu podia ter te matado. Deus entregou Saul nas tuas mãos. Irmãos, eu tenho uma palavra que eu guardo dentro do meu coração. Tem prova, tem porta que Deus abre só para provar o teu caráter. Tem situações que Deus, Ele vai te colocar para provar o teu caráter. Vamos ver se Ele vai passar. Vamos ver o que Ele vai fazer. Mas às vezes nós tomamos decisões erradas. E por tomar decisões erradas, o que Deus faz? Deus nos coloca na prova. Ah é? Então peraí, entrega isso aí para mim agora.
Aqui, ó, acabou de dar um testemunho aqui, ó. Opa, vou ofertar. Ela podia pensar, nossa, que bênção. Vou pegar isso aqui, ó. Vou comprar um leite, vou comprar um pão, vou passar no supermercado, vou comprar uma carne. Peraí. Não. Deus colocou no meu coração para me ofertar. Tem coisa que Deus faz, irmão, só para te provar. Tem coisa que Deus permite para te provar. Aqui Deus chamou ele e falou assim, entrega. E ele foi, irmãos, ele subiu. Ele levou os empregados, ele subiu com a jumenta, ele levou a lenha, ele levou o cutelo, ele levou o menino, e ele diz ainda para os moços, falou assim, agora vocês ficam aqui, porque eu, o menino, nós iremos, subiremos e voltaremos. Pô, mas como assim? Se ele ia sacrificar o Isaac, como é que ele sabia que ele ia voltar com o Isaac? Irmãos, porque naquela hora, Deus restaura então nele novamente uma intimidade que ele tinha com Deus e restaura a palavra profética na vida de Abraão. Nós iremos e voltaremos. Eu vou, mas eu vou voltar com o menino. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que me deu, então é o Deus que vai ressuscitar depois que eu matar ele. Você consegue se colocar no lugar de um pai nessa hora? Por que ele é chamado o pai da fé? Porque ele ouviu e obedeceu. Abraão, ele foi provado e foi chamado para sacrificar. Então a prova é um treinamento que prepara você para viver a promessa de Deus. Então qual que é a provação que você está passando? Agora, como que você está passando por essa provação? Como, irmãos, que você está passando? Você acha, mais uma vez, não quero que falar, mas você acha que é fácil? Eu, depois do que eu passei, ficar 8 meses deitado numa cama fazendo culto? Está aqui minha esposa, minha filha ainda era pequena, missionária Lúcia. Imagina, qual era a certeza que nós tínhamos que ia dar certo, Lúcia? Qual era a certeza? Eu fazendo culto na minha casa agora, deitado numa cama, durante 8 meses deitado numa cama. Qual era a garantia de que realmente aquilo daria certo? Irmãos, foi o tempo da minha prova. Foi a minha escola, foi a minha aprovação, foi o meu momento com Deus, foi o meu momento de intimidade com Deus. Mas uma coisa, você pode perguntar para qualquer um que estava perto de mim naquele momento. Minha esposa, minha filha, missionária Lúcia, Lucas, Natan. Pergunta para eles qual foi o dia que eu abri a minha boca para murmurar contra Deus por aquilo que eu estava passando. Eu fiz, Deus deu. Deus tirou. Assim eu pensei, irmão. Ué, se eu estou passando por isso, Deus tem um propósito. Eu nunca abri a minha boca para falar assim, Deus, por que isso? Mas eu vi gente chegar para mim e falar, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Por que está acontecendo isso contigo? Falei, por que está acontecendo? Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, vai passar. Mas tem uma outra certeza, e isso eu posso garantir. Eu ainda estou vivo. E posso te dizer uma coisa, meu irmão, é igual aquele cara lá que foi no Jô Soares, Joseph Klimber. Nem que eu seja um peso de papel, mas eu tenho a função. Não sei se vocês já viram essa, é uma piada que o cara vai perdendo tudo, vai perdendo a língua, a fala, as mãos, ele perde tudo, e aí no final ele vira uma pedra para poder ficar em cima do papel, para o papel não voar. Ele falou, mas eu ainda tenho um propósito. Eu falei, eu não sei, mas de uma coisa eu posso ter certeza, Deus tem um propósito. E esse propósito não deixará de ser cumprido. Mas eu estou vivo ainda. Então eu quero te dizer uma coisa. Qual é a sua prova? Qual é a provação que você está passando? Está querendo desistir? Quer voltar para trás? Hebreus, acho que capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, diz assim, ó, nós não somos do que retrocedem, mas nós somos da fé, porque fé é certeza. Irmão, crente não retrocede, irmão. Crente não anda para trás.
Então, meu querido, entenda uma coisa, olhando firmemente para o alvo que nos foi proposto. Existe um alvo, existe uma meta, existe um propósito, meu irmão, e é para esse alvo que nós temos que apontar e acertar. E aí, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que você está passando agora, mas o importante é que depois de passar tudo isso, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, glória a Deus. Você acha? De repente para mim foi difícil, para minha esposa, para as pessoas que estavam perto de mim, igual a missionária Lúcia, né, o Lucas, Natan, que ainda era, né, moço ainda, adolescente, com 13 anos, 14 anos. Você acha que era fácil para eles chegarem, nossa, o pastor, o estado do pastor, irmão? A mão enfaixada, a cravícula quebrada, a perna que não podia dobrar, eu que não podia ficar de pé, deitado numa cama, e a única coisa que funcionava era só os olhos e a boca para falar. Eu já não falo pouco, então a gente vai falar, irmão. Entendeu? E vai falar mesmo. Por isso que quando eu cheguei na minha casa, no dia que eu recebi a alta, depois de 21 dias do hospital, eu falei assim, diabo, se tu fez isso para tentar me parar, agora que o negócio vai ficar feio para o teu lado, agora que o negócio vai estralar, irmão. Eu cheguei na quarta, na sexta, eu estava fazendo culto na minha casa. E aí fica a pergunta, o que para você? O que está te parando? O que Deus quer te usar? O que Deus colocou na tua mão e você não quer fazer? Você tem as pernas boas, tem os braços bons, tem a memória sua está boa, sua boca está muito boa para falar, está enxergando muito bem, está ouvindo muito bem, não, mas não quero fazer nada. Irmão, toma cuidado. Ô pastor, que é isso? Misericórdia. Irmão, estou te falando, irmão. Chega um momento que, se a gente está empolgado com o que Deus está nos dando, irmão, nossa, que bênção, minha vida está uma maravilha, glória a Deus, aleluia. Deus vai chegar num ponto que vai falar, então vamos fazer o seguinte, vem aqui, ó. Eu quero ter um particular contigo, agora eu quero ver o que você vai fazer. Você acha que eu estava correndo, irmão? Eu estava correndo, eu não queria fazer o que eu estava fazendo. Falei, eu não quero mexer mais com isso, eu não quero mexer mais com obra, eu não quero mexer com essas coisas. Eu vou sentar com a minha família, vou assistir o culto e vou embora para minha casa, eu não quero mais saber disso. Bom, mas não foi assim que Deus tinha planejado, irmão. Não era esse o propósito. Não era esse o propósito. Aí, como todas as coisas contribuem, eu lá no chão falei para Deus, Deus, se tu tens um propósito, então a minha história não acaba aqui. Só deixa eu vivo, minha perna no lugar, e aí eu cumpro o teu propósito. E já estamos aí, irmãos, 16 anos de vida na palavra. Então você consegue compreender isso? Que a prova, irmãos, é um treinamento? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 diz, sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Irmãos, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam, e começamos a ver até os desafios como oportunidade para crescer, para amadurecer espiritualmente, cooperando com Deus no cumprimento do seu propósito. Atos capítulo 16, versículo de número 25 até o 34, nós temos aqui uma história fantástica, Paulo e Silas na prisão. Irmãos, os dois foram chicoteados, apanharam para dedéu, foram presos no cárcere inferior, pregando a palavra. Aí sabe o que acontece? Ele podia olhar Paulo, podia olhar para Silas e falar assim, rapaz, eu acho que deu ruim, hein? Vamos largar a mão desse negócio e vamos embora. Pô, apanhamos por estar fazendo bem, por estar pregando a palavra. E ainda por cima estamos presos nesse lugar. E segundo, pelo menos, estudiosos, historiadores da época, diz que o cárcere inferior, que eram níveis que haviam no presídio, irmãos, então eles estavam bem no fundo, um lugar bem escuro, e alguns diz que tudo que se fazia em cima, que o que era defecado, urina em cima, ia descendo, ia caindo para os inferiores, porque eram pedras e aí ia descendo, né? Não tinha, irmãos, né, descarga, né, bonitinho, vaso, igual, né, tem hoje. Não tinha nada disso, meu querido.
Agora imagina, 2 homens todos espancados, arrebentados, com o corpo todo, né, como diz, todo machucado, todo ardendo, ainda por cima, num lugar daquele. O que os dois resolvem fazer? Cantar. Os dois começam a louvar o Senhor. Você faria isso? Você consegue cantar no meio da sua dor? Você consegue cantar e louvar a Deus no meio da sua luta? No meio da sua aprovação? Pastor, mas se eu começar a louvar a Deus e começar a cantar e começar a agir como se nada tivesse acontecido, o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de você? Qual que é o fim da história? Tremeu o lugar que eles estavam, as celas se abriram, o carcereiro desesperado, pronto, agora vai fugir todo mundo, e aí quem vai dar ruim sou eu, né? Vai ficar ruim para mim, vão falar que eu ajudei os presos a fugirem. Paulo então diz para ele assim: calma, fique calmo, ninguém fugiu. E aí o temor desce no coração daquele homem, e ele fala assim: o que eu tenho que fazer para conhecer esse Deus? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E a família daquele carcereiro então agora se converte ao Evangelho. Aleluia. Irmãos, quando você coopera com Deus na adversidade, a sua dor se torna testemunho, e a sua fé, luz para quem está na escuridão. Você está entendendo? Você consegue enxergar isso? Agora, se você agir como todo mundo aí que não conhece Jesus age, se você começar a agir, irmão, como todo mundo, como o ímpio age, que entra em desespero, entra em pânico, parece que o mundo está acabando, irmão, a pessoa que está do seu lado fala: não, deu ruim, principalmente se não conhece Jesus, fala: nossa, o crente está desesperado, deu ruim para mim. A coisa agora vai ficar feia, porque se o crente que diz que conhece a Deus, e fala que o Deus dele é vivo, e fala que todas as coisas cooperam para o bem, está desesperado desse jeito, deu ruim para nós, agora lascou de vez. Irmão, entenda uma coisa: a sua prova é testemunho, para que outras pessoas que não conhecem a Deus, possam vir conhecê-lo. Peraí, que negócio é esse? Que Deus é esse? Peraí, o que está acontecendo? Você acha, irmãos, que pessoas não foram na minha casa para me ver? Foram. Você acha que as pessoas não ficavam, peraí, diz que tem um pastor ali que sofreu um acidente, ali está pregando numa cama. Irmão, a casa ficava lotada, o povo ficava por lá de fora, tinha gente que ficava na janela assim, ó, tentando me ver. Não sei se era para ver o estrago, ou se era para ver eu pregando, eu não sei o que era, mas ficava assim, ó. E gente no corredor, gente para o lado de fora, né, Bíblia? A casa ficava cheia, o quintal ficava cheio, para o povo me ouvir, irmãos, deitado numa cama, pregando o Evangelho. Quantas pessoas que estavam desanimadas, sem querer fazer nada para Deus, e que tinham chamados, que tinha chamado, e falou assim: como é que pode alguém nesse estado, pregando, e eu aqui de pé, não quero falar, que estou falando que não quero fazer mais nada. Quantas pessoas, irmãos, não olharam para mim, e não voltaram, e até hoje estão fazendo a obra de Deus, porque a minha prova se tornou inspiração para quem já estava desanimado e não queria fazer nada. Agora, qual é a tua prova? O que você tem passado? O que frustrou você e te decepcionou ao ponto de você falar: você quer saber de uma coisa? Eu não quero fazer mais nada. Meu irmão, o teu compromisso é com Deus, não com o homem. O teu compromisso é com o Senhor, não é com o homem. Então não importa, meu irmão, o que você está passando, Deus tem um propósito. E é através desse propósito, meu irmão, é levar muita gente que está na escuridão à luz. Enxergando o bem no meio do mal. Aí é que pega, né, irmão? Como é que eu posso ver o bem no meio dessa luta toda? Meu irmão, a fé, ela nos permite enxergar o bem no meio do caos. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que fé é a certeza das coisas que se espera e é a prova daquilo que eu não vejo.
Então eu não preciso ver para crer, eu simplesmente creio. E ponto final. Eu creio. E eu sei que Deus vai fazer. Jó, capítulo de número 42, versículo 10 e 12. Isso aqui eu quero ler com vocês. Jó 42, versículo 10 até o 12. Amém? Vamos lá. 1, 2 e... O Senhor... Opa, volte. O Senhor... Tá. Estou falando... O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Irmão, amigo igual o que ele tinha ali, que maravilha, né? Que beleza. Nossa. Imagina eu deitado naquela cama, a Lúcia chegasse para mim, outro pastor, o senhor deve ter pecado, hein? Porque olha, que cena. Imagina se ela estivesse falando isso para mim. Irmão, a cena era essa. O cidadão estava lá, tinha perdido o filho, tinha perdido a sua riqueza, estava enfermo. E os amigos ainda vai lá e começa. Ô Jó, você deve ter pisado na bola, hein, rapaz? Tu deve ter pecado, hein? Tu deve ter pisado na bola com Deus, porque olha aqui, papai, está passando por isso. Olha só. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, tudo que ele perdeu, Deus deu. Então, Deus restituiu. Mas olha só. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram, acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então agora é o seguinte, então agora o cativeiro estava mudado, então agora as pessoas que estavam acompanhando, que estavam falando, nossa, coitado, esse aí pisou na bola, esse aí Deus deve estar invocado com ele mesmo, para ele estar passando por tudo isso. A Bíblia está dizendo, meu irmão, que eles vieram sentar na mesa. Oh, a mesa é uma benção, irmão. Por isso que eu vou te falar uma coisa aqui, e eu falo para você que não é que eu aprendi, mas é que está na Bíblia, é um princípio. Você não deve pedir para que Deus destrua os teus inimigos. Ai, Senhor, fulmina essa linguaruda, esse invejoso que está querendo tomar o meu lugar no meu trabalho. Ai, fulmina, arrebenta com ele. Não, irmão. Olha o que o salmista fala: prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Eu não quero que você destrua, eu quero que o Senhor prepare um banquete, porque eles vão sentar na mesa comigo. Porque quem me viu e quem me vê. Então olha só o que ele está fazendo, ó. Eles foram, sentaram, comeram, e aí agora eles deram uma peça em dinheiro e um pendente de ouro, cada um deles. E aí continua. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Você achou que ia terminar aí? Não, irmão. Até os filhos que ele tinha perdido, Deus agora restituiu, e mais ainda. Você está entendendo? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava no meio da sua prova. Irmãos, aqui ele não orou quando estava tudo bem, não, tá? Aqui ele estava já, todo mundo sabe que ele pegou um pedaço de telha e começou a coçar a sua ferida, porque já estava em úlceras abertas, como se fosse uma lepra. Então ele já estava se coçando com aquilo, já num estado deplorável. E aí a Bíblia diz que ele então começa a orar, naquele estado, pelos seus amigos, que estavam falando: Jó, você deve ter pecado contra Deus, cara. Qual é a sua reação? Quando no trabalho alguém está tentando te atazanar e tomar o teu lugar. Qual é a tua reação? Aquele vizinho abençoado que você tem lá do lado da sua casa. Aquele crente abençoado, porque tem uns crentes também que é abençoado, tá, irmão? Tem uns crentes que não ajudam, irmão. Esse olha, Senhor, pesa a mão nele. Primeiro entenda uma coisa, que a Bíblia diz que a tua ira não produz justiça de Deus. Deus não faz justiça porque você está irado. Deus faz justiça porque Ele é justo.
Simples assim. Agora, qual é a tua reação? Você tem orado pelos teus inimigos? Eu acho que, eu não sei se eu contei aqui, mas teve um ateu nos Estados Unidos, que ele falou assim, por dois anos, eu vou estudar o Velho Testamento. E ele estudou por 2 anos o Velho Testamento. Depois, por 2 anos, ele estudou o Novo Testamento. E aí, ele escreveu um livro, na conclusão dele, depois desses 4 anos, tendo estudado afinco e fazido tudo que estava escrito no Velho, e depois tudo que estava no Novo. E sabe qual? Fizeram a pergunta para ele, mas qual que é a conclusão que você chegou? Ele falou assim, no Velho tem algumas coisas que são estranhas. A roupa não pode ter mistura de linho com algodão, tem umas coisas muito esquisitas no Velho Testamento, algumas leis que são meio esquisitas, mas tudo bem. Aí ele falou assim, mas e o Novo? O Novo não. Dá de comer para o teu inimigo? Só Jesus mesmo. Porque é mais fácil eu deixar ele morrer de fome e vencer ele pela fraqueza. Agora, eu dar de comer para o meu inimigo? Jesus disse que se você cumprimentar só quem te cumprimenta, aonde tem o valor nisso? Então ele está dizendo, olha, dê de comer para o teu inimigo. Aqui, a situação que ele estava orando. Aí eu te faço a pergunta, qual é a tua reação diante da tua adversidade? E principalmente quando é alguém que está se levantando contra você, o que é que você faz? Você ora ou você amaldiçoa? Não responda para mim, guarda para você. Mas sabe de uma coisa, que se for diferente de estar abençoando quem está te perseguindo, você está totalmente equivocado. E pode ter certeza, Deus não vai fazer justiça. É uma pena, né? Mas é verdade. Então, irmãos, Deus, Ele usa cada dor para nos conduzir para um propósito. Então, Deus vai usar a dor para conduzir para um propósito. Qual era o propósito? Deus disse que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus deu testemunho desse homem. Engraçado, né? Que se a gente pensar assim, nossa, Deus deu 3 testemunhos dele, reto, temente e desvia do mal. Ainda passa por um trem desse? Pensa. Aí a gente tem lá o salmista, né? Asaf falando, o que adiantou eu guardar meu coração puro? Meu espírito reto. Se todo dia eu sou afligido, o ímpio não, mas eu passo por isso todo dia. Mas aí eles não ficam doentes, eles não têm problema, eles não têm nada, não acontece nada de ruim com eles, né? Aí a gente fica olhando para o ímpio. Aí quando vê, Deus leva. Irmãos, eu gosto muito da Bíblia, e eu amo cada versículo dela, porque, irmãos, é impressionante como que Deus faz. Deus, eu falo assim, que Deus é fantástico. A Bíblia fala assim, então eu entrei na casa do Senhor. Ele entra no templo, porque ele era um sacerdote. Quando ele entra no templo, ele olha assim, aí ele fala assim, eu falava como um louco, como um animal racional. Porque quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o fim do ímpio. Aí na hora que ele fala assim, eu vi o fim do ímpio, na mesma hora, irmão, deu um start, falei, ô Senhor, tu mostrou o inferno para o cara. O Senhor mostrou o inferno para esse cara, porque ele mudou de opinião muito rápido. Porque ele discorre mais de 15 versículos. Para que eu guardei? Por que não sei o quê? Por pouco eu quase não desviei. Quando eu ficava olhando para o ímpio. Aí quando eu falo assim, quando eu entrei na casa do Senhor, nossa, falei como animal racional. Eu vi o final do ímpio, aí pronto. Ele falou, para mim bom é estar na casa do Senhor todos os dias. Para mim é bom ficar por aqui mesmo, deixa eu por aqui mesmo, estou na minha aprovação, estou na minha luta, mas eu estou na presença, porque eu sei que um dia vai passar, e há um lugar melhor do que essa terra, preparada para aqueles que amam. É para lá que tu quer ir? Então vale a pena a prova. Então olha que coisa linda, irmãos, né? Então Deus, Ele vai pegar a sua dor, Ele vai pegar a nossa dor, irmãos, e vai conduzir ao propósito. Asaf disse isso, quando eu olhei e vi o final do ímpio. Bom para mim é continuar na presença de Deus. Bom para mim. Por mais que eu tenha
sido afligido todos os dias da minha vida, como ele falava, todos os dias sou afligido. Paulo disse a mesma coisa, tem um mensageiro de Satanás, que todo dia me esbofeteia, um espinho na minha carne. E aí quando ele vai reclamar com Deus, que ele vai falar com Deus o porquê de tudo aquilo, Deus vira para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Consegue ver isso? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa limitação, na nossa fraqueza. Paulo estava como Jó, também questionando, mas não murmurando, mas questionando. E aí Deus fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque o meu favor imerecido, a minha graça te basta. Irmão, que silêncio sepulcral é esse aí? Oxe, que silêncio, irmão, misericórdia. E para encerrar, mas os músicos ainda podem continuar aí. Irmão, me mandaram um news aí, o pastor vai encerrar o culto, aí eu vou avisar vocês. Irmãos, chamado para confiar na providência. Irmãos, quando a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, irmãos, Deus nos chama para confiança. Independente do que você esteja passando, independente da sua dor, independente da sua luta, Deus te chama para confiar. Mesmo quando tudo parece contrário, Deus nos chama para confiar. Então Paulo, ele nos chama porque Deus está no controle de todas as coisas, irmão. Nada escapa do controle de Deus. Deus sabe de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A Bíblia diz que ele conhece o fim desde o princípio. Então Deus sabe, irmãos, o final da tua história. Por isso que a gente fala, né, que a Bíblia é escrita de trás para frente, a Torá. Não a Bíblia, a Torá é de trás para frente. Meu irmão, Deus já começa a escrever a tua história de trás. Então Ele já conhece o teu final. Agora, nós, às vezes, fugimos do propósito. Deus está trabalhando, mas a gente quer fugir do propósito. Então, para a gente embasar aquilo que eu estou falando, Marcos capítulo 4, versículo 39 e 40. Marcos capítulo 4, versículo 39 e 40. Eu vou dar tempo para o negócio fixar ali. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E lhes disse: por que estão tão temerosos? Como não tendes fé? Meu irmão, Jesus estava no barco com os discípulos. E os discípulos ficaram apavorados. Espera aí. Irmãos, sabe por que eu estou falando que eles ficaram apavorados? Porque Pedro, principalmente Pedro, era exímio pescador. Conhecia muito bem aquele mar da Galileia. E ele sabia que o que estava acontecendo, irmãos, era batata, irmão. Eles iam afundar, ia morrer no meio do mar. O que ele fez? Eles olharam e falaram: peraí. Enquanto nós estamos aqui apavorados e o barco vai afundar, Jesus está dormindo. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. O vento da provação estava lá, irmão. Os mares revoltos estavam lá. Mas qual era o propósito de Jesus? Era morrer no mar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se o propósito não era morrer no mar,
Então por que que eu estou perturbado? Por que que a minha alma está abatida? Por que que eu estou desesperado, se eu sei que Deus tem um propósito para mim? Então o meu fim não é aqui. Irmão, foi isso que eu falei para Deus. Deus, se o Senhor realmente tem um propósito comigo, a minha história não acaba agora aqui nesse chão. Irmão, você tem consciência disso? Jesus sabia o propósito. E quem conhece o propósito, irmão, sabe o propósito, sabe o que Deus determinou para você, meu irmão, não se abala diante de nenhuma adversidade. Não se abala. Que é isso, pastor? Eu não estou dizendo para você não ficar triste, eu não estou falando para você que você não vai falar, meu Deus do céu, que vai vir aquela agonia, porque nós somos seres humanos. Irmãos, nós temos sentimentos, mas ele não vai se contrapor à fé, que é a certeza de que essa luta vai passar. Vai passar, irmão. Vai passar. Então a nossa paz não depende da ausência da tempestade, mas da presença de Jesus na nossa vida. Então, meu querido, entenda isso, não depende da ausência da luta, meu irmão, mas depende de que Jesus está com você todos os dias, até a consumação de tudo que Ele prometeu, filho. Entenda isso. Então vou falar mais uma vez, a nossa paz não depende da ausência de tribulações e de provações, mas da presença de Jesus em nós. Aleluia. Então, meu querido, entenda isso, que quando realmente nós temos esse entendimento, que está escrito no Salmo de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o mais o fará. Meu irmão, entenda, todas as coisas tem um versículo que diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu posso agradecer se eu estou passando pela tribulação? Como é que eu posso ser grato por essa enfermidade? Como é que eu posso ser grato por essa porta que fechou? Como é que eu posso ser grato pelo que eu estou passando? Seja grato, porque tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus e o nome dele vai ser glorificado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O ministério de louvor.